Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Milton e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o uso dos grupos nos cursos aqui no Moodle. Na verdade, eu vou fazer uma série de vídeos explicando o funcionamento dos grupos. E esse primeiro vídeo a gente vai falar um pouquinho da teoria sobre os grupos no Moodle. Então vamos lá. Primeiro é importante a gente entender que no Moodle os grupos são abstrações de usuários no contexto da sala virtual, ou seja, são maneiras de reorganizar os usuários dentro da sala. A gente precisa pontuar três informações importantes. A primeira delas é que os grupos só existem no contexto da sala virtual. O que eu quero dizer com isso? É que se você criar um grupo dentro de uma sala de aula virtual, se você acessar outra sala de aula, o grupo não vai existir nessa outra sala. Ou seja, ele só existe dentro da sala em que você criou os grupos, ok? Segundo ponto, para que os grupos sejam criados, é necessário que os participantes já estejam matriculados na sala de aula virtual. Você precisa garantir que as inscrições dos estudantes já tenham sido feitas nas salas. Só a partir disso é que você consegue vincular os estudantes nos grupos criados. E o terceiro ponto é que é possível inscrever usuários com diversos papéis nos grupos. Você não inscreve só os estudantes, você pode inscrever professor, tutor, moderador, qualquer outro tipo de papel que existir no ambiente virtual. Continuando, aqui a gente tem uma sala de aula virtual no Moodle, né? A representação dos estudantes numa sala de aula virtual. E aqui do lado a gente tem a representação desses mesmos estudantes divididos em grupos. Cada estudante, dentro de cada grupo aqui, eles se comunicam. Ou seja, esse primeiro estudante se comunica com esse, que se comunica com esse, e assim por diante. Os estudantes dentro de um grupo se comunicam, eles falam entre si, se enxergam, conseguem participar de atividades coletivas juntos. Ok? Agora a gente vai passar um pouquinho para frente. No Moodle, a gente tem dois tipos de grupos. O primeiro deles são os grupos visíveis e o segundo, os grupos separados. Qual que é a diferença entre eles? Nos grupos visíveis, os estudantes se comunicam entre si dentro de um grupo e conseguem se enxergar em grupos diferentes. Ou seja, o estudante desse grupo consegue enxergar o estudante desse grupo. O que isso implica? É que eles conseguem se comunicar e todos os grupos dentro da sala de aula virtual se enxergam. Os estudantes de um grupo conseguem se comunicar com os estudantes de outros grupos. Okay? Já nos grupos separados, os estudantes se comunicam entre si, assim como nos grupos visíveis, né, dentro de um mesmo grupo, mas sequer enxergam os estudantes de outros grupos. Então, nos grupos separados, repetindo, os estudantes se comunicam entre si dentro de um grupo, mas não se comunicam com outros estudantes de outros grupos. Eles não conseguem participar de atividades juntos, não conseguem enviar mensagem privada, eles só conseguem se comunicar com os estudantes do mesmo grupo. Então, pessoal, era basicamente essa teoria no uso de grupos que eu queria passar para vocês. No próximo vídeo, a gente vai tratar da criação e da configuração dos grupos lá no Moodle, ok? Então, espero vocês no próximo vídeo. Até logo!